Pronto, acaba. Gente, aqui então, nós temos duas diferenças entre ética e moral. A ética ela é sempre universal e reflexiva. Ela vem do grego ethos, que significa casa da vida. Ela sempre visa o bem. Então ela é sempre universal. Por exemplo, existem culturas indígenas em que se nascem filhos gêmeos, como eles sabem que um é demônio e o outro é um anjo, quando os dois crescerem, virá destruir toda a tribo. Então o que acontece? Eles enterram os dois filhos, as duas crianças, os dois bebês, junto com a mãe que também deu à luz a um demônio. Isso é ético ou não é ético? Não é. Isso é ético. Porque eles visam o bem da tribo. Entendeu? Eles estão visando o bem final. Então a ética é universal, é sempre o bem, é sempre o favor de todos. Já a moral é uma dimensão prática da ética, e ela já é relativa. Perante a nossa moral, eles estão errados. Mas perante a moral deles, eles estão corretos. Então a ética sempre gira em torno de três palavras, como diz um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella. Aquilo que eu quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu devo eu quero, e nem tudo o que eu posso eu devo. Tá? Então ela vai variar de cultura para cultura. E geralmente ela recebe uma característica de lei. Então quando a ética não dá conta, a moral tem que surgir. Por exemplo, a lei seca. As pessoas não foram éticas o suficiente ao beberem de ter esse princípio. Se eu pegar um carro, eu posso matar um terceiro. Não é? Então o que foi necessário? Eu criar uma ramificação moral, que é a lei seca, para que essas pessoas não venham a cometer esse delito. Então quanto mais leis existem em um país, em uma nação, quanto mais leis existem em uma sociedade, é um sinal de que menos ética ela é. Olha que coisa. Aí eu fico pensando o seguinte: nós somos tão degradantes, nós somos tão desumanos, que nós precisamos de um código chamado Direitos Humanos para falar para nós mesmos o que é ser humano. Porque nós não somos capazes de pensar eticamente o que é ser humano. Nós temos um código moral para dizer o que é humano e o que não é humano. Olha que ser decadente. Isso no antigo. Os filósofos iluministas, eles começaram a pensar isso. E dois grandes deles é Hobbes e Rousseau. O Rousseau, ele acredita que o homem é bom por natureza e a sociedade torna mal. Então ele cria o mito do bom selvagem, sabe? O homem em estado selvagem, ele é bom. E aí ele diz assim: maldito do primeiro homem que cercou ao redor de si a primeira cerca e disse: isso aqui é meu. Começou aqui a origem da desigualdade entre os homens. Esse homem deveria ser morto no momento em que ele disse isso. Ou seja, onde está o princípio da maldade humana? Na propriedade privada. Porque antes da propriedade privada, no estado de natureza, todos conviviam em harmonia. Maldito do primeiro homem que cercou a primeira cerca. Aí ele fala: então eu preciso agora criar um estado que tente ao menos voltar o homem a esse estado de natureza. Uma vez maculado, uma vez corrompido, não há como mais esse homem voltar a esse estado. José de Alencar chegou a escrever um livro mais ou menos sobre isso, Iracema. José de Alencar é o vice-presidente do Porto. Não. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Né? Quando o português chega, ela vê o português, vê o cabelo loiro, ela acha que é um bicho e atira. Só que ela acerta aqui, né? Acerta os ombros. E quando ela chega perto, ela se apaixona por ele, e cuida dele, aí vai passando o livro. Não vou contar o resumo do livro, porque é interessante que vocês leiam, porque é muito legal. E aí acontece também o seguinte: ela fica grávida dele. E um dado interessante é que quanto mais os portugueses vão chegando, mais as tribos indígenas vão entrando em conflito uma com a outra. Olha que coisa interessante. Antes não havia conflito, agora há conflito. E a Iracema vai até um pajé. E o pajé diz assim: quando teu filho nascer, você morre. Quando o filho nasce, o nome do filho é Moacir. Aí eu não vou falar para vocês o significado da palavra Moacir. Vocês vão procurar o porquê que significa Moacir. Moacir, na verdade, é o primeiro brasileiro, tá? E Iracema é um anagrama de
América era boa antes da chegada da civilização, antes da chegada da sociedade. Mas quando a sociedade chegou, a América foi corrompida e Iracema foi-se embora. O Hobbes é o contrário. O Hobbes ele vai acreditar que o homem é mal por natureza. A sociedade que o torna bom. Ele fala assim: imagina lá no estado de natureza. Não existe justiça ou injustiça. Só existe vontade. A minha vontade, eu dou vontade, dou vontade, dou vontade, dou vontade, dou vontade, dou vontade. Olha quantas vontades. Se não existe então o princípio ético, só existe só uma vontade, só o desejo, eu posso querer e posso fazer o que eu quero. Imagine uma sociedade sem lei, onde cada um faz o que quer. Então, esse homem ele tem medo de morte violenta, porque é uma guerra de todos contra todos. Há estupros, há mortes, há escravidão. Então esse homem ele teme uma morte que seja uma morte extremamente dolorida, porque não existe homem mais forte. Pode se juntar 3 homens e destruir o mais forte, depois nós resolvemos os problemas entre a gente. Aí ele vai falar: o homem é o lobo do próprio homem. O homem é um caniço. Ele não é como as abelhas e as formigas, que são sociáveis por natureza. Nós somos sociáveis porque o Estado nos força a ser sociáveis. E nós formamos esse Estado por medo, por covardia. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que nós somos maus por natureza, nós temos a inteligência de fazer o seguinte: vamos abdicar o nosso poder de mando, o nosso poder de fazer justiça com as próprias mãos a um corpo artificial. Esse corpo artificial é um corpo artificial vivo e cultor. Esse corpo artificial é o Estado. Então, o Estado ele começa a criar prerrogativas que cercam as nossas vontades para que nós não infringimos o direito do outro. E aí o Estado então faz a justiça. Você faz isso toda vez que você vai votar nas urnas. Você reafirma o contrato social. Então, esses filósofos são chamados de filósofos contractualistas. Por quê? Eles acreditam que o Estado surgiu a partir do contrato social. E o Hobbes, ele ainda é um grande leitor bíblico, porque ele vai se pautar num livro do Apocalipse de uma besta chamada o Leviatã. O Leviatã ele vem antes de Lúcifer. O Leviatã é uma besta com 3 cabeças que vem matar a natureza humana. Ou seja, olha para o Hobbes, se a natureza humana é má, o Estado ele tem que ser esse grande Leviatã. Então quem é o Leviatã para o Hobbes? O Estado. O Estado justamente na figura de uma pessoa só, judiciário, legislativo e executivo. O Estado ele tem que ser único, sobre uma pessoa só. Por isso que o Hobbes, que é uma pegadinha de vestibular, é o único pensador do iluminismo que é absolutista. Todos os outros pensadores do iluminismo, da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, dividem os poderes. Montesquieu, Locke, vai dividir os poderes. Olha, o legislativo de um lado, o executivo de outro e o judiciário de outro, a fim de que você mesmo possa se defender do próprio governo. Você pode processar o Estado enquanto cidadão, você pode procurar os seus direitos, mas para o Hobbes não. Para o Hobbes eu preciso de um Estado forte, um Estado tão forte que mata essa natureza humana. Quando não há o Estado, quando não há a presença do Estado, gente, o homem tende a reforçar um outro Estado, por exemplo, Estados paralelos como o PCC. Aonde lá no complexo alemão o Estado não estava presente, aquela sociedade firmou um contrato social com o tráfico de drogas. É um outro Estado. Aí você vai me falar, por exemplo, que a população está feliz com as UPPs. Não, não está feliz com as UPPs. Como também não estava feliz também com os traficantes. Mas que os traficantes levavam aí os hospitais ou condições mínimas de sobrevivência levavam, porque o Estado não levava. Então, é culpa do Estado, justamente porque o Estado foi negligente àquela população. E aí eu tenho um Estado paralelo, não instituído civil, não Constituição Civil, mas paralelo frente ao próprio Estado. Tá? Para terminar essa angústia de vocês muito grande,